雪解けの流れ小鳥のさえずりを誘う Capítulo 4. 緑乙女をたたろう Números primos eram o que o professor mais amava neste mundo. Eu tinha um conhecimento genérico da existência desses números, mas jamais imaginei que pudessem ser objeto de amor de alguém. No entanto, não obstante o caráter insólito do objeto, o amor que o professor lhes devotava era bem ortodoxo. Tratava-os com todo carinho, com dedicação desinteressada. Não esquecia o respeito, às vezes os acariciava, outras se ajoelhava e nunca se distanciava deles. Nas aulas que nos dava sobre números, em sua escrivaninha no gabinete ou sentados ao redor da mesa de refeição, creio que os números primos foram o assunto mais comum. No começo, era difícil entender o que poderia haver de tão atraente nesses números de aspecto turrão, divisíveis apenas por um e por eles mesmos. Contudo, conforme éramos arrastados pelo entusiasmo do professor ao falar deles, foi-se criando entre nós, pouco a pouco, certa afinidade. Os números primos começaram a surgir na minha alma como imagens palpáveis. Certamente, essas imagens eram diferentes para cada um de nós, mas assim que o professor falava uma palavra sobre números primos, já nos entreolhávamos com um sinal de cumplicidade. Da mesma forma como, por exemplo, o gosto da doçura surge na boca só ao falar em caramelos. O cair da tarde era um momento precioso para nós três, porque nessas horas o professor começava a se descontrair da tensão do nosso primeiro encontro na manhã e Raiz voltava da escola, espalhando pela casa toda a sua voz inocente. Talvez por isso, sempre que me recordo do professor, seu semblante me surge iluminado pelo sol poente. O professor costumava repetir diversas vezes o que já dissera, também ao falar de números primos. Quanto a isso, nada podíamos fazer. Contudo, eu e meu filho nos prometemos reprimir severamente expressões como "Nós já ouvimos isso", fosse qual fosse a circunstância. Era uma promessa para nós tão preciosa quanto a de mentir-lhe acerca de Enatsu. Por mais que já estivéssemos cansados de saber o que ele nos dizia, nós nos esforçávamos em ouvi-lo com toda a seriedade. Tínhamos, afinal, a obrigação de corresponder ao empenho dele em tratar a mim e ao meu filho tão imaturos como eruditos em teoria dos números. Mas, acima de tudo, não queríamos perturbar o professor. Qualquer que fosse a causa, a perturbação lhe causava tristeza. Bastava permanecermos calados e o professor não perceberia o que perdera em sua memória e tudo se passaria como se ele nada tivesse perdido. Pensando assim, não nos custava nada guardar promessas como a de evitar dizer "já ouvimos isso". A bem da verdade, era muito raro nos aborrecermos durante as nossas aulas de matemática, pois, mesmo quando ele repetia o que já nos ensinara sobre números primos, a demonstração sobre estes serem infinitos ou não,
como construir códigos baseados em números primos gigantescos, números primos gêmeos, números primos de Mersenne, etc. Variações sutis nas construções nos faziam, muitas vezes, perceber algum engano no nosso entendimento ou nos levavam a novas descobertas. A luz projetada sobre os números mudava de cor conforme as mudanças no clima ou no tom de voz do professor. A minha suposição é que o fascínio dos números primos decorre da inexistência de regras que expliquem quando eles ocorrem. Eles se espalham cada um por si como querem, guardando a propriedade de serem números sem divisores. Sem dúvida, quanto maiores eles forem, mais difícil é encontrá-los, mas é impossível prever seu aparecimento com qualquer regra fixa. Esse era o capricho que havia seduzido o professor, um obstinado perseguidor da beleza matemática perfeita. Vamos escrever os números primos até 100. O professor começou a enfileirar os números com lápis de raiz, abaixo da lição de casa do menino. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Eu sempre me assombrava ao ver o professor produzir números de memória da ponta de seus dedos. Esses dedos senis, propensos a tremer, incapazes sequer de apertar um botão do forno do micro-ondas, conseguiam pôr em marcha a ordeira um batalhão infindável de números. Que mistério! Também gostava do jeito como ele escrevia os números com o lápis 4B. Por exemplo, seu 4 era bem arredondado, mas parecia um nó de fita. Seu 5 descambava para frente, prestes a cair tropeçando. Por certo, sua caligrafia não era regular, mas possuía certo requinte. Cada uma daquelas formas refletia a velha amizade do professor pelos números, cultivada desde seu primeiro encontro com eles. Então, o que acharam? Começar pelas perguntas abstratas era bem o estilo do professor. Estão em desordem. Quase sempre, Raiz era o primeiro a responder. Além disso, só o 2 é par. Por algum motivo, ele era hábil em descobrir números diferentes do grupo. Exatamente! Entre os números primos, o 2 é o único número par. Ele é o camisa 1 do time dos números primos, o primeiro rebatedor que lidera todos os demais. Será que ele não se sente sozinho? Não se preocupe. Se sentir, é só ele sair um pouco do mundo dos números primos e dar uma chegada no mundo dos números pares. Lá ele tem muitos companheiros. É curioso como existem alguns números primos ímpares em sequência, por exemplo, 17, 19, 41 e 43.
Eu também interpus, competindo com Raiz. Bela observação! São números primos gêmeos. Eu me perguntava por que essas palavras tão corriqueiras assumiam um sabor romântico quando surgiam na matemática. Fossem números amigos ou números primos gêmeos, esses nomes, além de precisos, me davam a impressão de terem escapado do verso de algum poema. Os números assim denominados despontavam com nitidez na minha imaginação, abraçando-se amigavelmente ou, com as mãos dadas, vestindo roupinhas bem combinadas. O espaçamento entre números primos aumenta na medida em que crescem os números. Então, fica cada vez mais difícil encontrar números primos gêmeos. Não se sabe ainda se a quantidade deles é infinita, como é a dos números primos, disse o professor, envolvendo em um círculo os números primos gêmeos. Eu também achava curioso como o professor utilizava com frequência e sem titubear a expressão não se sabe. A falta de conhecimento não era algo vergonhoso, mas uma placa informativa que apontava o rumo para se chegar a uma nova verdade. Para ele, apontar a existência de uma conjectura ainda intacta era tão importante quanto ensinar um teorema já demonstrado. A quantidade de números primos é infinita, não é? Então, muitos gêmeos devem nascer entre eles. Sim, a conjectura de Raiz é perfeitamente válida. Mas veja, quando o número passa de 100 e chega à casa dos 100.000, 1.000.000, 10 milhões e assim por diante, entramos então em um deserto onde os números primos desaparecem por completo. Deserto? Sim! Nós não encontramos nele sombra alguma de números primos, por mais que caminhemos. O sol brilha inclemente, a garganta está ressequida, a visão se turva. De repente, lá está o número primo! Corremos ao seu encontro, mas é apenas uma miragem. Estendemos a mão, mas tudo que colhemos é o vento abrasador. Mas não desistimos, seguimos com um passo após o outro, até que surja além do horizonte um oásis de águas límpidas, um número primo. Os raios do sol poente se alongavam aos nossos pés. Raiz retraçava com o lápis os círculos ao redor dos números primos gêmeos. O vapor da panela elétrica de cozinhar arroz chegava flutuando desde a cozinha. O professor olhava ao longe para fora da janela, como se estivesse a prescrutar o horizonte do deserto. Mas ali não se via nada além de um pequeno jardim abandonado e esquecido por todos. 雪解けの流れ小鳥のさえずりを誘う Em contraposição, o que o professor mais detestava no mundo eram multidões. Assim, odiava sair de casa. Estações, trens elétricos, shoppings, cinemas, galerias comerciais
Qualquer lugar onde houvesse aglomeração era insuportável para ele. A imagem de uma multidão heterogênea de pessoas concentradas ao acaso, se chocando umas às outras num movimento desordenado, se opunha completamente ao seu senso de beleza matemática. O professor buscava sempre a tranquilidade. Isso não dependia necessariamente do silêncio. Por exemplo, ele não se incomodava se Raiz corresse de forma ruidosa pelo corredor ou aumentasse o volume do rádio, pois a tranquilidade se achava em sua alma, aonde os ruídos do mundo exterior não chegavam. Quando, tendo resolvido o problema do concurso de alguma revista de matemática e passado a resposta a limpo numa folha pautada, o professor a relia antes de enviar pelo correio, costumava murmurar, satisfeito com a solução que encontrara. Ah, que tranquilidade! O que ele sentia nessas horas não era alegria nem alívio, mas paz. Tudo se encaixava no lugar correto, sem artifícios ou ajustes, como se lá estivesse desde os tempos remotos para assim continuar por toda a eternidade. O professor amava isso. Por conseguinte, para ele não havia elogio maior do que dizer que algo era tranquilo. Volta e meia, quando lhe dava na veneta, o professor se sentava à mesa da cozinha e me observava enquanto eu preparava a comida. Ele ficava particularmente impressionado ao me ver preparando guiosa. Eu estendia um disco de massa sobre a palma da mão, punha sobre ela o ingrediente, envolvia-o dobrando a massa com 4 pregas e dispunha as trouxinhas em fila sobre uma travessa. Uma sequência de tarefas muito simples, mas ele não despregava os olhos até o último guiosa e observava com tamanha seriedade, soltando suspiros de admiração vez ou outra, que até chegava a achar graça e precisava me esforçar para conter o sorriso. Pronto, terminei. Eu ergui a travessa repleta de guiosas disciplinadamente alinhados e o professor, com os braços cruzados sobre a mesa, assentia com a cabeça em aprovação e exclamava: Ah, mas que tranquilidade! Mas, quando as coisas não podiam mais ser organizadas por um único teorema, quando elas deixavam de ser tranquilas, o professor era tomado pelo terror. Eu pude constatar como ele se descontrolava nessas horas no dia 6 de maio, logo após um feriado prolongado. Nesse dia, Raiz se feriu com uma faca. Quando cheguei à edícula na manhã depois do feriado prolongado, que se estendera de sábado a terça-feira, encontrei a pia do lavatório vazando e o corredor inundado. Tive de ligar imediatamente para o departamento de águas e chamar um encanador, e admito que tudo isso me deixou irritada. Além disso, quem sabe, por causa da minha longa ausência, o jeito reservado do professor demorava mais a desaparecer do que de costume. Eu apontava o lembrete no seu terno para me identificar, mas ele não reagia. Essa situação desconfortável prosseguiu até o cair da tarde. Mesmo que minha irritação possa ter afetado o professor e isso tenha provocado o acidente do menino, o professor certamente não teve culpa. Raiz regressara da escola havia algum tempo quando me dei conta de que o azeite acabara.
saí para comprá-lo, mais honestamente, com uma ponta de preocupação em deixar o menino sozinho com o professor. Por isso mesmo, sussurrei junto ao ouvido do menino antes de sair. Será que tudo bem? O quê? Foi sua brusca resposta. Não me sentia muito tranquila, mas não sabia explicar por quê. Sexto sentido? Creio que não. Numa perspectiva mais concreta, eu me preocupava se o professor poderia cumprir o papel de protetor de uma criança. Eu volto logo, mas como esta é a primeira vez que deixo vocês sozinhos, fiquei pensando se tudo bem. Bobagem! Bobagem! Raiz nem me deu atenção e foi correndo para o gabinete do professor para fazer junto com ele seus deveres de casa. Terminei as contas em 20 minutos e voltei. Porém, no instante em que abri a porta de entrada, percebi que havia algo fora do normal. O professor estava largado sobre o chão da cozinha, abraçado ao menino, se lamentando entre soluços. Raiz! Raiz! Ai, que desastre! Estava tão alterado que nem conseguia explicar direito o que acontecera. Seus lábios tremiam, o suor escorria em sua testa e seus dentes batiam enquanto ele se esforçava para falar. Eu desenganchei os braços do professor que envolviam com força o menino e separei os dois. Raiz não estava chorando. Ele permaneceu parado e dócil, como se rezasse para o professor se acalmar logo, ou quem sabe, por medo de que eu o repreendesse. Vi que as roupas de ambos estavam manchadas de sangue e percebi que ele escorria da mão esquerda do menino. Mas logo vi que o ferimento não era nada grave e não justificava tamanha perturbação do professor. O sangue já estava quase coagulado e, além disso, Raiz não se queixava de dor. Eu o levei pelo pulso até a pia da cozinha e lavei o ferimento. Dei-lhe depois uma toalha e ordenei que a mantivesse firme sobre a lesão. Enquanto isso, o professor continuava sentado no chão da cozinha sem se mover, com os braços rígidos, como se ainda agarrasse o menino. Antes de tratar do ferimento, pareceu-me mais urgente cuidar da recuperação do professor. Não foi nada. Como pode acontecer uma coisa tão horrorosa com esse menino tão lindo, tão inteligente? É um cortezinho de nada e depois os meninos vivem se machucando. Sou o culpado, não ele. Ele não quis me incomodar. Por isso não me disse nada. Suportou sozinho. Ora, ninguém é culpado de nada. Não, não. A culpa é minha. Eu quis estancar a hemorragia. Por favor, acredite. Mas o sangue não parava. Ele estava ficando pálido. Podia parar de respirar a qualquer momento. Sossegue, Raiz está vivo. Veja como respira. Afaguei as costas do professor, que eram surpreendentemente largas. Resumindo os relatos incongruentes de ambos, concluí que, terminados os deveres de casa, Raiz descascou uma maçã para comer no lanche e acabou cortando a mão com a faca entre o polegar e o indicador. O professor insistia em dizer que fora ele quem quisera a maçã
E Raiz o contradizia, afirmando que ele a descascara por conta própria. De qualquer forma, o menino tentara resolver sozinho a situação, procurando em vão o esparadrapo. Ficou sem saber o que fazer, tentando lidar com o sangue que não parava. Por infelicidade, os consultórios das cercanias haviam encerrado o expediente. Apenas em um consultório pediátrico do outro lado da estação, alguém atendeu o telefone e se dispôs a nos receber. Daí em diante, o comportamento do professor, que se erguera com meu auxílio e enxugara o rosto molhado, foi espantoso. Insistindo que suas pernas estavam boas e ignorando meus protestos, ele colocou meu filho nas costas e correu com ele até o consultório. Raiz era uma criança, mas já estava na idade escolar e pesava quase 30 quilos. Carregá-lo certamente não era uma tarefa fácil para alguém como o professor, desacostumado a praticar exercícios físicos. Contudo, ele revelou um vigor surpreendente. Colocou meu filho naquelas mesmas costas que pouco tempo atrás eu afagara, segurou com firmeza suas pernas e correu sem parar com seus sapatos de couro embolorados. Raiz afundou na cabeça seu boné do Tigers, escondendo o rosto sob a aba, não porque estivesse com dor, mas por vergonha de ser visto naquela situação pelos transeuntes. Ao chegar ao consultório, o professor bateu à porta com o desespero de quem conduz um ferido à beira da morte. Por favor, abram logo a porta! Há uma criança sofrendo! Venham socorrê-la, por favor! 2 pontos bastaram para fechar o ferimento. Eu e o professor nos sentamos no banco do corredor escuro para aguardar o exame que nos diria se o tendão for ou não afetado. Era um consultório envelhecido e deprimente. O teto escuro, os chinelos sujos e pegajosos, os anúncios amarelados de comida para bebês e vacinas para crianças coladas nas paredes, tudo contribuía para o desânimo. Só a luz escassa proveniente da sala de radiografia nos iluminava. Para um simples exame feito só por segurança, estava demorando. Sabe o que são números triangulares? Perguntou o professor, apontando o símbolo triangular na porta da sala de radiografia, que sinaliza o risco de contaminação radiológica ou coisa assim. Não sei. Se o professor estava falando sobre números, era sinal de que, embora parecesse que a comoção inicial havia passado, sua alma continuava cheia de temores. São números muito elegantes. Ele pegou na recepção uma folha de questionário e desenhou no verso pequenas bolinhas redondas agrupadas em triângulos. Agora, paramos a leitura para fazer a audiodescrição das imagens printadas no livro. Olhando para a página de cima para baixo, vemos a sequência de 6 desenhos pontilhados que, numa progressão crescente, vão formando triângulos. Ao centro e acima está um ponto preto. Espaçamento, abaixo, novo desenho com sequência de pontos. Um ponto preto, seguido abaixo de 2 pontos pretos, formando um triângulo com 3 pontos. Novo espaçamento, novo desenho. Um ponto preto, seguido abaixo de 2 pontos pretos,
seguidos abaixo de mais 3 pontos pretos, formando um triângulo pontilhado com 6 pontos. Abaixo, nova sequência. Um ponto preto no topo, seguido de 2 pontos pretos abaixo, seguido de 3 pontos pretos abaixo, seguidos de 4 pontos pretos abaixo, formando um triângulo pontilhado com 10 pontos. Abaixo, nova sequência. Um ponto preto no topo, seguido de 2 pontos abaixo, seguido de 3 pontos abaixo, seguidos de 4 pontos abaixo, seguidos de 5 pontos abaixo, formando um triângulo pontilhado com 15 pontos. Mais uma sequência. Um ponto preto no topo, seguido de 2 pontos pretos abaixo, seguidos de 3 pontos pretos abaixo, seguido de 4 pontos abaixo, seguido de 5 pontos abaixo, seguido de 6 pontos abaixo, formando um triângulo pontilhado com 21 pontos. Final da audiodescrição. O que acha disto? Bem, vejamos, me pareceu uma pilha de lenha erguida por alguma pessoa muito meticulosa. Ou, quem sabe, grãos de feijão preto enfileirados. Pessoa meticulosa. Eis aí um ponto importante. 1 na primeira camada, 2 na segunda, 3 na terceira. É um triângulo formado da maneira mais simples possível. Eu espiei os triângulos. A mão do professor estava um pouco trêmula. As bolinhas escuras se destacavam nitidamente na penumbra. Se formos agora contar a quantidade de bolinhas em cada triângulo, teremos 1, 3, 6, 10, 15, 21. Podemos exprimir isso de forma matemática assim. 1 mais 2 igual a 3. 1 mais 2 mais 3 igual a 6. 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a 10. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, 15 igual a 15. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 igual a 21. Isto quer dizer que um número triangular, quer ele queira, quer não, sempre exprime a soma dos números naturais de 1 até algum outro. Se juntarmos 2 desses triângulos, as coisas ficam ainda mais interessantes. Vamos experimentar, por exemplo, com o quarto número triangular, 10. Porque é cansativo desenhar muitas bolinhas. Agora paramos a leitura para a audiodescrição das imagens printadas no livro. À esquerda estão as imagens de 2 triângulos retângulos lado a lado. O primeiro tendo ao topo 1 ponto e 4 pontos na base, e o segundo tendo ao topo 4 pontos e 1 ponto na base, cada um deles formados igualmente de 10 pontos pretos. À direita destas figuras está uma seta apontando para um retângulo
formado de 5 pontos pretos na horizontal e 4 pontos pretos na vertical, computando um total de 20 pontos. Definição de triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele cuja principal característica é a presença do ângulo reto, que mede 90 graus. O lado que se opõe ao ângulo reto se chama hipotenusa e os dois outros são denominados cateto adjacente e cateto oposto. Os dois outros ângulos são agudos, pois medem menos de 90 graus. Concluindo, a visão geral das imagens dá a perceber que os dois triângulos retângulos são a resultante da divisão do retângulo na diagonal em duas partes. Fim da audiodescrição. Embora não fizesse frio, a mão do professor tremia cada vez mais e as bolinhas começavam a ficar desalinhadas e tortas. Ele se esforçava ao máximo para concentrar a atenção na ponta do lápis. Os lembretes grudados no paletó estavam todos sujos de sangue e ilegíveis. Tudo bem. Preste atenção. Se juntarmos dois triângulos iguais ao quarto triângulo, obtemos um retângulo com 4 bolinhas no sentido vertical e 5 no sentido horizontal. O número total de bolinhas do retângulo é 4 vezes 5, que é igual a 20. Entendeu? Se voltarmos a dividir as duas metades, teremos 20 dividido por 2 igual a 10, que é a soma dos números naturais de 1 a 4. Ou então, se considerarmos cada linha do retângulo, chegaremos ao seguinte. Audiodescrição das imagens na página. Sequência de 4 colunas, cada uma com uma conta de adição. Da esquerda para a direita. Primeira coluna, primeira conta. 1 mais 4, traço sublinhado, abaixo do traço, o total da soma 5. Segunda coluna, segunda conta. 2 mais 3, traço sublinhado, abaixo do traço, o total da soma 5. Terceira coluna, terceira conta. 3 mais 2, traço sublinhado, abaixo do traço, o total da soma 5. Quarta coluna, quarta conta. 4 mais 1, traço sublinhado, abaixo do traço, o total da soma 5. Usando isso, podemos encontrar facilmente o 10º número triangular, ou seja, a soma dos números naturais de 1 a 10, ou então o 100º número triangular, ou qualquer outro. No caso, de 1 a 10, teremos. Audiodescrição do print na folha. 10 vezes 11 sobre 2 igual a 55. E se for de 1 a 100? Audiodescrição das imagens na página. 100 vezes 101 sobre 2, ou seja, dividido por 2, é igual a 5.050. Se for de 1 a 1000. Audiodescrição da imagem na página. 1000 vezes 1001 sobre 2, ou seja, dividido por 2, é igual a 500.500. Se for
De 1 a 10.000. Percebi que o professor chorava. O lápis escorregou da sua mão e rolou junto a seus pés. Era a primeira vez que eu o via chorando. Sem dúvida, mas fui tomada pela sensação de já ter assistido a essa cena diversas vezes. Tive a impressão de que havia muito tempo eu me encontrava nessa situação, paralisada, diante de soluções débeis, sem saber o que fazer. Pousei a minha mão sobre a dele. Entendeu? Assim encontramos as somas dos números naturais. Claro que entendi. É só enfileirar grãos de feijão preto em um triângulo. Nada mais que isso. Está certo. Você conseguiu mesmo entender o que lhe disse? Com certeza. Não se preocupe e não chore mais. Veja como são bonitos os números triangulares. Nesse instante, Raiz surgiu da sala de consulta. Olhe só! Não sinto nada! Ele agitou com bravura a mão enfaixada. Decidimos jantar fora, depois dessa inesperada confusão. Logo que saímos do consultório, percebemos que estávamos todos famintos. Procuramos o restaurante mais vazio da área comercial perto da estação, em consideração ao professor que detestava aglomerações, e jantamos careraizo. O prato não estava muito bom, como seria de esperar de um restaurante impopular como aquele. Entretanto, Raiz ficou feliz, pois era raro jantarmos fora de casa. Ele também estava contente porque a atadura era exagerada e desproporcional à gravidade do ferimento. Pelo jeito, se sentia como um herói honrosamente ferido. Agora não vou ter que ajudar a lavar a louça nem tomar banho, declarou orgulhoso. O professor carregou Raiz nas costas também durante o caminho de volta. Talvez porque já era tarde da noite e havia poucos transeuntes, ou então por consideração aos sentimentos do professor, que fazia questão de carregá-lo, Raiz não escondeu mais o rosto com a aba do boné e se deixou carregar sem constrangimento. A luz da rua iluminava a alameda ladeada por plátanos e a lua, que começava a minguar, pairava no alto do céu. Soprava uma brisa noturna agradável, eu tinha a barriga cheia e a mão esquerda de Raiz estava fora de perigo. Que mais eu poderia querer? O som dos meus passos se misturava aos do professor. Os tênis nos pés de Raiz balançavam no ar. Despedimo-nos do professor e voltamos para casa. Chegando ao apartamento, meu filho ficou mal-humorado de repente. Seguiu direto para o seu quarto, ligou o rádio e não respondeu quando eu lhe disse para tirar a roupa suja de sangue. Os Tigers estão perdendo? Sentado diante da escrivaninha, Raiz fitava o rádio de cara amarrada. O time adversário eram os Giants. Ah, é? Ontem também eles perderam, não foi? Outra vez não houve resposta. Terminada a primeira metade da nona entrada, o locutor anunciou que o placar continuava 2-2. Okita e Kuwata prosseguiram competindo lance por lance. Seu machucado está doendo? O menino mordeu o lábio sem desviar o olho do rádio. Se estiver doendo, é melhor tomar o remédio que o médico lhe deu. Eu vou buscar água. Não precisa.
Finalmente alguma resposta. Mas não é bom ficar aguentando a dor. Pode inflamar, aí complica. Não precisa, eu já disse. Não está doendo. Raiz crispou a mão esquerda enfaixada, socou a mesa 2 ou 3 vezes e procurou esconder com o braço direito as lágrimas que ameaçavam cair. Que brutalidade é essa? Acabaram de dar os pontos e se voltar a sangrar? As lágrimas por fim rolaram pela sua face indisfarçáveis. Tentei ver se as ataduras não estavam manchadas de sangue, mas ele me afastou com um repelão. A multidão comemorou no rádio. Pelo jeito, fora uma rebatida após 2 outs. Você não gostou que a mamãe deixou você sozinho e saiu para as compras, é isso? Ou ficou chateado porque não conseguiu usar a faca direito? Ficou com vergonha de ter se machucado na frente do professor? Ele se calou novamente. Kameyama entrou como rebatedor. Os arremessos de Kuwata são potentes. Ele conseguiu 2 strikeouts seguidos. Tentará agora uma bola direta. Kuwata parte para o primeiro arremesso. A transmissão ao vivo do estádio Koshidan vinha entrecortada pelo clamor da multidão, mas nada disso parecia chegar aos ouvidos de Raiz. Sem fazer barulho nem se agitar, ele só derramava lágrimas. Mas que noite! Assistir a 2 homens chorando no mesmo dia, pensei. Eu já vira Raiz chorando inúmeras vezes. Chorou por leite, chorou porque queria colo, chorou por manha, chorou quando sua avó morreu. Afinal, ele já viera ao mundo chorando. Mas desta vez, suas lágrimas eram diferentes de todas as outras. Elas brotavam de um lugar que eu não podia alcançar. Por acaso você está com raiva do professor por ele não ter cuidado direito de você? Não é isso. Raiz me fitou olhando nos olhos e respondeu numa voz surpreendentemente calma para quem estivera chorando. É que você não confiou no professor. Eu não te perdoo por ter achado, mesmo por um instante, que ele não conseguiria cuidar de mim. Kameyama rebateu a segunda bola no meio da ala direita. O Ada partiu da primeira base e pisou o home plate, marcando o ponto de despedida. O locutor ergueu a voz e o grito da multidão nos envolveu. No dia seguinte, reescrevemos, o professor e eu, todos os lembretes. Por que será que estão manchados de sangue? Perguntou ele intrigado, examinando o próprio corpo. Foi Raiz, o meu filho, que cortou a mão com uma faca. Só um pequeno machucado. Seu filho? Isso não é bom. Pelo visto, o ferimento sangrou muito, não? Não foi nada. Graças ao Senhor, não aconteceu nada de grave. É mesmo? Então, eu servi para alguma coisa? Claro que serviu. O Senhor tanto fez que até estragou todos estes lembretes. Eu fui despregando todos eles do seu terno um por um,
Estavam aninhados por todo o seu corpo e não pareciam diminuir de quantidade por mais que eu os retirasse. A maioria dizia respeito à matemática e eram incompreensíveis para mim. Fora da matemática, havia muita pouca coisa de que o professor precisasse se lembrar. O Senhor não apenas salvou meu filho, mas ensinou-me também uma coisa muito importante na sala de espera do hospital. Uma coisa importante? Sim, sobre os números triangulares. Ensinou-me a fórmula para obter a soma dos números naturais de 1 a 10, que eu nunca conseguiria descobrir sozinha. É uma fórmula sublime. Dá até vontade de fechar os olhos e rezar a ela. Bem, vamos começar por este aqui. Eu lhe estendi o mais importante de todos os lembretes, aquele que dizia: Minha memória não vai além de 80 minutos. O professor copiou esse lembrete em um novo pedaço de papel. Minha memória não vai além de 80 minutos. Ele leu em voz baixa, quase inaudível. 親切の光樹氷に咲き誇り燃える爽やかな香り青春を語ろうほのかに